A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Nós estamos lendo o livro do profeta Daniel e Deus revelou muita coisa sobre o futuro, sobre os reinos que viriam sobre a terra. Nesse capítulo, Daniel tem uma visão, vamos ler e comentar sobre essa visão que Daniel teve. Pegue a sua Bíblia e vamos ler Daniel 8, diz assim: No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, a segunda. Na minha visão, eu me vi na cidade de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto do canal de Ulai. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte, para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra, sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto ao lado do canal e avançou contra ele com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir a ele. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes, na direção dos 4 ventos da terra. De um deles saiu um pequeno chifre, que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus, e atirou na terra parte do exército das estrelas e o pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército, suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo o que fazia e a verdade foi lançada por terra. Então ouvi 2 anjos conversando e um deles perguntou ao outro: Quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por essa visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Ele me disse: Isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será reconsagrado. Então, meu querido irmão, Daniel foi levado a uma cidade, em espírito, isso foi uma visão, uma cidade chamada Suzã, e lá ele viu um carneiro com 2 chifres e um bode que atacou esse carneiro, Esse bode, ele tinha um chifre muito grande, mas no auge da sua força esse chifre se quebrou e se transformou em 4. E dentre esses 4 chifres surgiu um chifre pequeno que começou a se engrandecer e chegou até mesmo a suprimir o sacrifício e querer se revoltar contra o príncipe dos príncipes, que é o nosso Deus, o Senhor. Então, foi revelado a Daniel quem que esse carneiro representa e quem que esse bode representa. Gabriel, se você for ler depois o resto do capítulo, o anjo Gabriel disse: o carneiro com 2 chifres representa o rei da Média e da Pérsia, que era o governo persa que dominou depois do Império Babilônico. E o bode peludo com o chifre grande que atacou representa o reino da Grécia com Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, no auge da sua vida, já poderoso, já conquistando quase que grande parte do mundo, ele faleceu com 33 anos e o seu reino foi dividido entre 4 generais dele. E
num dos lugares que esse general reinou, né, na dinastia Seleucida, surgiu Antíoco Epifânio, que acabou dominando a Judéia, e ele fez uma grande perseguição aos judeus e à religião judaica. Ele profanou o templo de Jerusalém, colocou sacrifícios pagãos dentro do templo, chegou a sacrificar até mesmo uma porca e perseguiu os judeus que guardavam o sábado, que obedeciam à lei de Deus. Isso fez surgir uma revolta chamada Revolta dos Macabeus, que era uma família de sacerdotes que se tornaram líderes civis também. Essa revolta foi liderada por Matatias e seu filho Judas Macabeus. A revolta teve o sucesso e conseguiu tornar parte do território da Judéia independente durante um tempo. Recuperaram o templo, consagraram o templo novamente. Surgiu até uma festa, que é a festa das dedicações, onde eles comemoravam o momento em que o templo foi novamente consagrado a Deus e o sacrifício diário restituído. E eles ficaram por um tempo independente até que veio o Império Romano e os dominou. E por que isso é importante, né? Esse rei Antíoco Epifânio? Porque Antíoco Epifânio, ele é uma espécie de anticristo. Assim como ele perseguiu os judeus por 2.300 tardes e manhãs, que foi o tempo mais ou menos que ele reinou, isso aí vai dar uns 5, 6 anos, ele promoveu uma grande perseguição à fé judaica, aos judeus, matou muitos judeus. Isso vai acontecer também no reino do anticristo. Ele vai se levantar contra o povo judeu. E nós interpretamos que o templo vai ser reedificado. Já existe intenção dos judeus de reedificar esse templo, e até que o anticristo vai profanar esse templo, vai exigir adoração. Cresce, né? Nós interpretamos, muitos intérpretes da Bíblia acreditam que o anticristo vai até colocar uma imagem sua no templo, e os judeus vão perceber que não se trata do Messias, mas sim do anticristo. Então vai se levantar também uma grande perseguição. É tempo, né, de nós nos arrependermos, é tempo de nós buscarmos a Deus, porque Cristo deseja livrar a sua igreja dessa grande tribulação que vai vir sobre a terra, que é, na verdade, o reino do anticristo, que vai trazer uma perseguição muito grande àqueles que não quiserem adorar a besta e receber a sua marca. Eu quero terminar lendo Apocalipse 3:10, que é o texto que fala da esperança que Cristo dá à sua igreja. Cristo promete livrar a igreja fiel desse período, que Jesus falou também lá no seu sermão escatológico, está lá registrado em Mateus 24. Jesus falou de um período de muita aflição aqui na terra. Amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse 3:10, diz assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Amém. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra que nos revela o que há de acontecer. Possamos estar de pé para subir com Cristo, Senhor, encontrar com Ele nas nuvens dos céus. Abençoa cada irmão, dá-lhe vitória sobre suas dificuldades. Põe no nosso coração o desejo de te buscar, te servir, orar e ler a sua palavra. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.